Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo Martins novamente, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP São Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ciência. Na verdade, essa é uma segunda exposição sobre um vasto assunto, né? Nós ainda temos muito para falar sobre metodologia da pesquisa e essa é apenas uma segunda aula introdutória sobre o assunto. Muito bem. Quando nós começamos a falar sobre ciência, historicamente, na evolução do ser humano, nós passamos por várias fases, né? A evolução humana, ela corresponde ao desenvolvimento de sua inteligência. Nesse sentido, nós podemos definir 3 níveis de desenvolvimento da inteligência dos seres humanos desde o surgimento dos primeiros hominídeos, que seriam o medo, o misticismo e a ciência propriamente dita. Então, essas 3 fases do desenvolvimento do ser humano na face da Terra, elas caracterizam a evolução tanto biológica quanto de pensamento, pelo qual nós passamos até chegar no estado atual de ciência. A primeira fase é o medo. Então, os seres humanos pré-históricos, eles não conseguiam entender os fenômenos da natureza. Por esse motivo, suas reações eram sempre de medo. Tinha-se medo de tudo. Medo das tempestades, medo do desconhecido, medo do trovão, do raio, medo do fogo, medo de tudo aquilo que era desconhecido ou inexplicável para aqueles seres vivos da época. Como eles não conseguiam compreender o que se passava diante deles, então não havia alternativa senão o medo, o espanto sobre tudo aquilo que se presenciava ou tudo aquilo que ocorria na natureza. Obviamente que esse medo estava muito relacionado à capacidade cognitiva, à inteligência, ao desenvolvimento biológico de fenômenos neurais, cerebrais, né? A segunda fase que nós podemos citar no desenvolvimento do ser humano, do conhecimento, do pensamento, era o misticismo. Então, nesse segundo momento, a inteligência humana evoluiu do medo para a tentativa da explicação de fenômenos através do pensamento mágico, das crenças e das superstições. Obviamente que nós podemos perceber que em muitos povos isso continua até hoje, né? Nós temos aí tribos indígenas, tribos africanas, povos asiáticos, uma série de grupos de civilizações que esse tipo de explicações dos fenômenos naturais através de um pensamento mágico, de crenças, permanece até hoje. No entanto, já era um início, uma evolução pela qual já se tentava explicar fenômenos da natureza, fenômenos que ocorriam e que eram vistos por essas civilizações mais antigas. Assim, as tempestades, por exemplo, os raios, os trovões, podiam ser fruto da ira divina. Uma boa colheita poderia ser fruto da benevolência dos mitos, dos deuses. E as desgraças, ou a fortuna, a sorte, seriam um casamento do humano com o mágico. Dessa forma, muitas oferendas, muitos rituais, muitas religiões desenvolveram baseadas nesse pensamento mágico. Bom, então a ciência começou a surgir pelo fato de que as explicações mágicas não bastavam para compreender os fenômenos e os seres humanos finalmente evoluíram para a busca de respostas através de caminhos que pudessem ser comprovados. Dessa forma nasce a ciência metódica, que procura sempre uma aproximação com a lógica. Então, quem já ouviu falar em lógica, né, sabe que a lógica é uma ciência extremamente importante e que serve de base para a pesquisa científica. Toda pesquisa científica deveria ser baseada na lógica.
Então é muito complicado saber que hoje, principalmente nos programas de pós-graduação em todo o país, nós acabamos perdendo um pouco dessa filosofia das disciplinas baseadas em lógica, da pesquisa científica, né? Então, o ser humano ele é capaz de refletir sobre o significado de sua própria experiência. Dessa forma, ele é capaz de novas descobertas e também é capaz de transmiti-las a seus descendentes. Há quem diga, né, e muita gente concorda, obviamente, que o objetivo final de uma pesquisa científica é justamente poder transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Então, o registro do conhecimento e a transmissão desse conhecimento para as próximas gerações torna-se extremamente importante para a evolução dos seres humanos. O desenvolvimento do conhecimento humano ele está intrinsecamente ligado à sua característica de viver em grupo, ou seja, o saber de um indivíduo é transmitido a outro, que por sua vez aproveita-se deste saber para somar mais um. Então, a ciência ela evolui, como podemos dizer, em degraus, né? Cada um vai acrescentando um pouquinho e dessa forma também acontece a inovação. Quando nós falamos hoje muito em voga o termo inovação, existem dois tipos conhecidos de inovação. A inovação radical e a inovação incremental. O segundo tipo, a inovação incremental, é aquela mais comum, né, que se dá pela somatória de conhecimentos que aos poucos vão transformando uma determinada realidade, ou um determinado produto, uma determinada técnica. A inovação radical é muito mais difícil de acontecer, né? Nós podemos citar o exemplo rapidamente, sem fugir muito do tema, como, por exemplo, quando nós passamos da fita cassete, aquela que muita gente nem conheceu, que pode estar escutando essa aula, para o leitor a laser, por exemplo, de CDs e DVDs. Então, isso foi uma quebra de paradigma, isso foi uma inovação radical tecnológica, né? Mas que normalmente é muito mais difícil acontecer. Então, nós podemos dizer que a ciência normalmente ela evolui de forma incremental. A filosofia da natureza, ou a ciência grega, ela chega à Europa principalmente através do contato dos cristãos com os árabes, quando houveram aquelas invasões na Península Ibérica, os povos árabes que em termos de pesquisa, em termos de ciência, na época estavam muito mais preocupados e trouxeram muitos conhecimentos para a Europa, após um longo período de obscurantismo na Idade Média, no que foi quando a Igreja exerceu uma hegemonia muito grande sobre o pensamento humano. Então, naquela época, tudo era controlado principalmente pela Igreja Católica, obviamente, né? O conhecimento ele era muito restrito à Igreja, até mesmo a capacidade de leitura, né? Os manuscritos, os livros escritos em latim. Então, esse conhecimento ficou durante muito tempo restrito à Igreja, até que houveram esses movimentos de invasões na Europa. Então, nós podemos dizer que a partir do século XV, principalmente no século XVII, ocorre uma revolução científica que dá origem à ciência moderna. A ciência moderna, então, se caracteriza por uma mudança radical na compreensão e concepção teórica de mundo, de ciência, de verdade, conhecimento e método. Nessa época existiram pesquisadores extremamente importantes e que foram perseguidos por aquela igreja medieval, né? Nós podemos citar pesquisadores como Francis Bacon, por exemplo, em 1561 a 1626, Galileu Galilei também, bastante famoso, né? Quem nunca ouviu falar em Galileu, que foi perseguido pela igreja por suas afirmações e foi forçado a retirar suas afirmações sob pena de morte. Mas nessa época, inclusive, é muito interessante citar
que sociedades secretas, como conta a história, né, como a maçonaria, como os Illuminati, que eram sociedades dedicadas ao conhecimento e, né, tiveram que ser mantidas sob segredo devido a perseguições da igreja, mas que se dedicavam à ciência, se dedicavam ao desenvolvimento do conhecimento científico e foram extremamente importantes para que nós chegássemos ao estado de conhecimento e desenvolvimento da ciência que nós temos hoje. Bom, conceituação de ciência. Toda ciência se compõe de um conjunto de hipóteses e teorias resolvidas e a resolver. Possui um objeto próprio de investigação, que é um determinado setor da realidade recortado para fins de descrição e explicação. Por que isso? Por que se faz um recorte da realidade, a segmentação de um setor da realidade para que se possa estudar? Como eu havia falado anteriormente, nos dias de hoje o volume de informações é tão grande que fica impossível para qualquer estudioso tentar entender ou tentar estudar, abraçar toda a realidade ou todos os setores do conhecimento. Dessa forma, a ciência dos dias de hoje ela é obrigada a segmentar, a setorizar um determinado setor da realidade e recortar esse setor para que possa ser estudado. Então, existe um método sem a qual as tarefas acima seriam impraticáveis. Técnicas. O que são técnicas? Técnicas são processos definidos e delimitados que servem para atingir conhecimentos úteis. Servem de guias para a prática, de modo geral, podendo servir ainda a propósitos específicos da ciência, tais como mensuração e uso de instrumentos, coleta de dados ou material, levantamentos estatísticos e etc. E os métodos? O que são os métodos? Os métodos têm alcance mais amplo que as técnicas. Dependem de regras gerais, cujo emprego capacita a avaliar, aceitar ou rejeitar o conjunto bastante amplo de técnicas. O método é um conjunto amplo de regras e procedimentos comuns a várias ciências, que permitem obter explicações, descrições e compreensão de uma determinada realidade. O método pode ser observação e descrição, experimentação, construção de sistemas formais e modelos explicativos, levantamento e teste de hipóteses, entre outros. Um outro fato importante, um outro assunto importante a ser abordado nessa aula introdutória é a neutralidade científica. Para que se possa fazer uma análise desapaixonada de qualquer tema, é necessário que o pesquisador mantenha a distância emocional do assunto abordado. Mas na prática, será que isso é possível? Seria possível um padre, ao analisar a evolução histórica da igreja, manter-se afastado da sua própria história de vida, da sua própria fé? Ou, por outro lado, um pesquisador ateu abordar um tema religioso sem um envolvimento ideológico nos caminhos da sua pesquisa? Então, provavelmente, a resposta seria não. Por esse motivo, as técnicas, né, o método científico, a metodologia científica, desenvolveu formas de que se possa evitar ao máximo o pensamento desejoso. Existe um termo em inglês chamado wishful thinking, que seria o pensamento, a tradução literal seria o pensamento desejoso, o que também nós podemos falar sobre viés, o termo em inglês seria bias, ou seja, de que maneira o nosso sentimento, o nosso desejo, a nossa história pregressa de vida, como isso pode influenciar na nossa pesquisa e como nós devemos evitar, né, uma pesquisa séria para que esse pensamento desejoso, todo esse histórico, não atrapalhe as conclusões de uma pesquisa séria. Então, a consciência dessa realidade pode nos preparar para trabalhar essa variável de forma que os resultados da pesquisa
não sofram interferências além das esperadas. É preciso que o pesquisador tenha consciência da possibilidade de interferência de sua formação moral, religiosa, cultural e de sua carga de valores, para que os resultados da pesquisa não sejam influenciados por eles, além do aceitável. Tipos de pesquisa. Pesquisa é o mesmo que busca ou procura. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar uma resposta para alguma dúvida ou problema. Em se tratando de ciência, a pesquisa é a busca de uma solução a um problema que alguém queira saber a resposta. Não parece correto dizer que se faz ciência, mas que se produz ciência através de uma pesquisa. Pesquisa, portanto, é o caminho para se chegar à ciência e ao conhecimento. É na pesquisa que utilizaremos diferentes instrumentos para se chegar a uma resposta mais precisa. No entanto, é preciso que se faça uso do instrumento ideal para que possamos atingir resultados também ideais. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Se você quiser medir a distância, vamos dizer assim, da sala da sua casa, você poderia ter 3 instrumentos para fazer essa medida. Imagine que você poderia medir a sala da sua casa com uma régua de 30 centímetros, certo? Você poderia também, vamos dizer que eu não tenho minha régua quebrou, mas eu tenho uma fita métrica de 1 metro. Você pode medir a sala da sua casa com uma fita métrica? Pode, claro. Mas você tem talvez uma trena de 5 metros. Então nós teríamos aí 3 instrumentos para medir a sala da sua casa. Você pode até fazer esse experimento em casa. Faça 3 ou 4 vezes a medição da sala, do perímetro, da sala da sua casa, com uma régua de 30 centímetros. Depois repita a operação com uma fita métrica de 1 metro. E faça a mesma coisa com uma trena de 5 metros. Compare os resultados e veja as diferenças. Com esse experimento simples, você vai poder observar que para cada pesquisa existe o instrumento ideal, o método ideal para que você possa chegar às conclusões ideais, daquela pergunta, a resposta para aquela pergunta que você está querendo. Então, esse exemplo ele vai ser muito interessante. Eu sugiro que você faça esse experimento, e depois tire as suas próprias conclusões. Muito bem. Tipos de pesquisa. Pesquisa experimental é toda pesquisa que envolve algum tipo de experimento, como, por exemplo, pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Muito simples. Você está fazendo um experimento. Pesquisa exploratória é toda pesquisa que busca constatar algo num organismo ou num fenômeno. Por exemplo, saber como os peixes respiram. Então você vai fazer uma pesquisa exploratória tentando entender um fenômeno da natureza. Ele já existe, ele ocorre na natureza e você está querendo entender como ele ocorre. Pesquisa social é toda pesquisa que busca respostas de um grupo social, como, por exemplo, saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade específica. A pesquisa histórica é toda pesquisa que estuda o passado, por exemplo, saber de que forma se deu a proclamação da República Brasileira. E a pesquisa teórica é toda pesquisa que analisa uma determinada teoria, como, por exemplo, saber o que é neutralidade científica. E os tipos de conhecimento? Conhecer é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou um fenômeno qualquer. Cabe aqui um pequeno parêntese para diferenciar fato ou fenômeno. Nós costumamos dizer que fato é tudo aquilo que ocorre na natureza, independente da observação ou não. O fato existe, ele ocorre na natureza, não importa se tem alguém olhando, observando ou percebendo aquilo ou não.
E o que seria um fenômeno? O fenômeno seria o fato depois que passa pela lente do observador. Então, o fenômeno ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. Eu posso dar um exemplo rápido, como o seguinte: quando eu olho para uma pessoa, a imagem que é formada daquela pessoa, ela é formada no meu cérebro. Se uma outra pessoa que está ao meu lado olhar para essa terceira pessoa, a imagem que ela fizer dessa terceira pessoa pode ser diferente da imagem que eu faço, dependendo até mesmo se eu uso óculos ou não, por exemplo. Mas a imagem que vai se formar no cérebro dessa outra pessoa que está junto comigo, ela pode não ser a mesma que a minha. Então é muito fácil de entender a diferença entre fato e fenômeno. O fenômeno ele é o fato depois que passa pela interpretação de um observador. Muito bem, o conhecimento não nasce do vazio, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, através de experiências dos relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e artigos e etc. Os seres humanos são os únicos capazes de criar e transformar o conhecimento. Nós somos capazes de aplicar o que aprendemos, aquele arcabouço teórico de informações que nós acumulamos durante a vida por diversos meios, numa situação que possa mudar o conhecimento. É muito interessante porque o termo inteligência ele vem do grego interligare, que significa, vocês podem perceber, interligar aquelas informações que nós temos, que nós acumulamos durante a vida, e os indivíduos inteligentes conseguem fazer essa interligação de fatos, de conhecimentos, desse arquivo que está na nossa mente, para criar e transformar o mundo. Nós somos os únicos capazes de registrar nossas próprias experiências e passar para outros seres humanos. Ao criarmos esse sistema de registro de conhecimento, permitimos-nos também o pensar e, por consequência, a ordenação e a previsão dos fenômenos que nos cercam. Muito bem, acho que por hoje já basta, E eu espero ver vocês na próxima aula sobre ciência e pesquisa científica que nós iremos publicar aqui no nosso canal. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana e até breve.